Oi, minha gente, tudo bom, amores? Hoje é Ciências, abra uma apostila aí na página 134, que é o capítulo 1, tá bom? Nós vamos ver nesse capítulo digestão e respiração. E aí no Conversa Vai, tem para vocês observarem a imagem de abertura, que são as crianças aí que estão se alimentando, porque o primeiro que nós vamos ver é o sistema digestório, lá na página 135. Então, lá no Conversa vem, depois de mastigado, o alimento é engolido e passa por várias estruturas que formam o sistema digestório. O que ocorre com o alimento dentro do corpo para que o organismo possa aproveitá-los? Aqui na tarjetinha não é necessário, mas se vocês quiserem dar um palpite do que vocês acham que acontece, lógico que antes de ler a informação, né? Lá no sistema digestório, gente, ele é responsável pela transformação dos alimentos e pelo envio de nutrientes para o sangue. Então, tudo que a gente põe na boca, com que a gente se alimenta, isso aí vai virar nutrientes, tá? E que é enviado pelo sangue. Esses nutrientes são aproveitados pelas células para a produção de energia. Então, por isso que é importante a gente se alimentar o mais saudável possível, o mais certinho possível, com alimentos naturais, né? Lógico que porcariada é gostoso? É gostoso, de vez em quando pode, né? Mas o nosso corpo precisa de nutrientes de qualidade. Esse sistema é formado por um tubo com aproximadamente 6 metros, que se inicia na cavidade oral, que é a boca, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos, delgado e grosso, terminando no ânus, que é por onde sai o número 2, que é tudo que sobrou de resíduo do nosso alimento, tá bom? Os alimentos percorrem esse trajeto e ao longo dele são transformados. Também existem outros órgãos chamados de acessórios, como os dentes, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, que ajuda a transformar o alimento antes de ser eliminado pelo corpo, tá? Então, aí tem um esquemazinho dizendo de todos esses órgãos que eu citei, e vamos dar continuidade lá na página 136, que eles vão dar mais detalhes. Aqui onde a Pro marcou texto, vocês marquem texto também. Quem tem duas cores, marquem duas cores, tá? Quem não tem, pode ser uma cor só. O importante é ele estar destacado. Se não tiver muito próximo para vocês poderem ler, é só vocês contarem as linhas, tá bom? A Pro marcou texto em 2,5 linhas praticamente. Aqui na página 136, vocês vão marcar texto conforme a Pro marcou também. Lembrando, quem tem uma cor só, marca com uma cor. Quem não tem cor nenhuma, passa um lápis de cor clarinho, que o efeito é o mesmo, tá? O importante é colocar em evidência esses trechos. O alimento precisa ser transformado para que seus nutrientes sejam aproveitados para a produção de energia nas células. Essa transformação pode ser física, que também é chamada mecânica, ou química, dependendo do local em que o alimento se encontra, e ocorre durante o deslocamento do alimento no tubo digestório. As transformações físicas são aquelas em que o alimento tem seu tamanho reduzido, como quando é cortado ou amassado. Já as transformações químicas alteram a composição do alimento, transformando em algo diferente do que era quando foi ingerido. Essas etapas contribuem para que os nutrientes do alimento sejam absorvidos pelo corpo e cheguem até as células onde eles vão ser utilizados. Então, aqui tem falando sobre a boca, os dentes, a língua, onde fica localizadas as glândulas salivares. Vocês vão marcar texto aqui onde fala sobre os dentes e sobre as glândulas e vão ler o texto. Aqui na página 137, gente, tem uma experiência no Eu Cientista, caso vocês queiram fazer. Não é obrigatório, mas quem fizer, compartilha com a gente lá na aula, tá bom? Vocês vão ler sobre a faringe, tá? E vão marcar texto aqui, que fala que o alimento é deslocado da faringe para o esôfago por meio de contrações que esses órgãos fazem, né? Ele contrai, ele pulsa para poder empurrar o alimento.
No esôfago, está falando que ele mede cerca de 25 centímetros, ele permite a passagem do alimento da faringe até o estômago. Depois que é engolido, o alimento é empurrado pelos músculos que formam esse tubo digestório por meio desse movimento de contração que a Pro explicou e que se chama movimento peristáltico, tá bom? Na página 138 vai falar um pouco sobre o estômago. Tem aqui, né, o desenho do estômago. Tem essa parte superior, que é o fim do esôfago, né? Que é a última parte onde o alimento passa antes de entrar no estômago. E a parte final, né, do estômago, onde se inicia o intestino delgado. As pessoas falam intestino fino, porque ele é mais fininho do que o outro, tá? Então, aqui vocês vão ler que depois de alguns segundos que o alimento chega no estômago, naquele movimento peristáltico, ele mistura o alimento com um suco gástrico presente dentro do estômago, que auxilia na transformação física e química dos alimentos. Depois disso, o alimento adquire uma consistência mais líquida e fica armazenado no estômago durante algum tempo para não ser enviado ao intestino delgado. Aqui também tem uma experiênciazinha para quem quiser fazer, pode fazer, não é obrigatório, porque nem todo mundo vai ter os ingredientes em casa por conta da quarentena, mas quem tiver e quiser contar como é que aconteceu, quanto tempo durou a pastilha efervescente e o pó, e conta aí pra gente, tá bom? Na página 139 vai tratar um pouco mais detalhes o intestino delgado, tá? Que tá aqui na ilustração, que é essa cor mais intensa, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Vocês vão marcar texto nessas duas primeiras linhas que estão destacadas, vão ler o texto e vão observar as imagens, que também é importante, tá bom? Facilita o entendimento. Aí vem aqui o intestino grosso, tá? Que é essa parte de fora aqui da imagem. E ele é a parte final do tubo digestório. Nele são encontradas bactérias que ajudam a finalizar a digestão e é onde ocorre a maior absorção de água e formação e eliminação das fezes. Gente, essas bactérias que a gente tem no intestino grosso são bactérias do bem, tá bom? No intestino grosso nosso que tem as bactérias que ajudam o nosso sistema imunológico de proteção do nosso organismo. Por isso, é sempre importante estar com o intestino ok, e para isso você tem que se alimentar de comidinhas boas, tá? Na página 140, tem o Mão na Massa, tem desenhado aqui o corpo humano com as suas partes. Então, tem a boca, tem a faringe, tem o estômago, e vocês vão nomear, tá? E na parte de baixo, na atividade 2, com base na imagem que vocês viram aqui e responderam, vocês vão relacionar as estruturas com as funções que elas realizam, tá bom? Então, lá vai ter o número e você vai colocá-los aqui. De atividade da fichinha, vocês vão fazer a 77 a 78. Então, aqui tem uma imagem que tem o sistema digestório, que tem um boneco que tem lá no Museu de Moscou, tá bom? Lá na Rússia. Então, ele é interativo, então você pode colocar aqui uma bolinha e tal, e ele vai fazer todo o percurso que seria do sistema digestório. E vocês vão nomear onde tem as linhas, onde é a boca, onde é o intestino, e por aí vai. Na atividade da página 78, está perguntando o seguinte: apenas com as estruturas representadas no modelo da atividade da página anterior, daquela estrutura que tem lá no museu, é possível que a digestão ocorra? Vocês vão escrever sim ou não e dizer por quê, certo? É isso. E na atividade 2, tem lá um corpo humano, onde vocês vão colocar onde é o estômago, a faringe, intestino grosso, intestino fino, e completar ali as legendas do corpo humano, certo? Por hoje é só, a gente se vê na aula. Qualquer dúvida, tô lá no grupo. Beijinho, tchau!